Seja o nome de nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje o assunto que eu trago à baila é sobre os dois maiores líderes que existem desde toda a história dos tempos primórdios da Bíblia até hoje. Então esses dois existem e vou provar a vocês nas Sagradas Escrituras a enorme, mas pense, a enorme, milhões de vezes mais de diferença entre um e entre o outro. Mas, ainda assim, os dois são líderes. O primeiro, com todo respeito, honra e glória ao Senhor Jesus. Eu estou falando dele mesmo, do próprio Senhor Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que sempre existiu, sempre eterno, sempre há de existir, que sem ele não há outro Deus, não há outro Senhor como ele. Sem ele nada podemos fazer, sem ele nada do que se existe passaria a existir. E eu estou falando do Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, onde a Bíblia diz assim, Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o que isso significa? Significa que o Senhor nosso Deus não se pode ser avaliado por idade, ou por época em que nasceu, ou quem eram seus pais. Não. Ele é sempre eterno, ou seja, sempre existiu, sempre existirá, para todo sempre, por toda a eternidade. Resolveu, como diz, revelar-se em forma humana, aqui na terra, sob ventre de mulher, e foi fecundado pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. A sua vida humana resumiu-se em aproximadamente 33 anos e meio de idade. Sua vida humana foi curta, mas ele veio para um propósito específico. Então, esse é o Senhor Deus, o que criou o céu e a terra, como a Bíblia diz. Eu sei que há várias formas de entendimento que todos têm acerca da criação do mundo. Falam da explosão do Big Bang, falam que a Terra existe há bilhões, trilhões de anos, dizem tantas coisas, cada um fala um pensamento, mas, glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz, pela Bíblia, Gênesis 1, versículo 1 diz, no princípio criou o Senhor Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse o Senhor Deus, haja luz, e houve luz. Então, mais adiante, o Senhor criou todas as coisas, criou a expansão dos céus, separou dia e noite, criou a porção seca e a porção dos mares,
criou a extensão céus e também, como diz, a terra, criou os luminares, um para a manhã e outros para a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, na hora de criar o ser humano, é importante dizer em Gênesis 1:26 que assim está escrito: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, só essa parte. E disse o Senhor Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, aqui está no plural. Então, quem é que estava aqui? Eram os três em um só? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não. Era o Pai, o Criador e o Espírito Santo. Porque o Filho só foi revelado no Novo Testamento, ele mesmo sob forma de filho, porque quis assumir forma encarnada humana, ou seja, não é reencarnada não, é encarnada, que pela primeira vez quis se tornar carne, mas foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então assim foi revelado o nome que é acima de todos os nomes. Mas o Criador e o Senhor Jesus é um só. Mas aqui estava ele como, mostra apenas como o Criador. E o Espírito Santo, porque ele fala no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o Senhor Deus, seus títulos são muitos. Criador, eu sou o que sou, Senhor Deus, Deus eterno, Deus de toda a terra, Deus de Israel, Pai das luzes, o maior e supremo pastor, o Deus que me vê. E antes de ele encarnar-se em forma humana, vir sobre forma humana, então, para, em primeiro lugar, confirmar que o Pai e o Senhor Jesus é um só, então vou dizer a vocês, glória ao nome do Senhor Jesus, que a Bíblia diz aqui no livro de Isaías, do profeta Isaías, glória ao nome do Senhor, o capítulo 9 e o versículo 6, que está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Glória ao nome do Senhor. E aqui diz, e o seu nome será. Aí tem maravilhoso, conselheiro. Agora observa uma coisa, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então o profeta Isaías, em meados de 2000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo em terra, ele profetizou e disse: um menino vos nasceu e vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então aqui é uma, vamos dizer, prova de que o Pai e o Senhor Jesus é um só. Porque aqui mostra o profeta Isaías referindo-se àquele que viria encarnado em forma humana e que ele teria a característica de Deus forte, Pai da eternidade. Então, por isso que as teses
de que o Pai, de que o Criador é um e de que o Senhor Jesus é outro. De que o Senhor Deus, o Criador, chama-se Jeová e que Jesus Cristo foi o seu obreiro braçal. Como diz numa certa língua ou numa certa escritura traduzida, diz que Jesus era um Deus. Então quer dizer, pessoas que creem nessa forma têm a fé politeísta. Ou seja, fala de Jeová e fala do Senhor Jesus Cristo. Assim, no sentido como se fossem dois diferentes, e não são. O Senhor Jesus, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um só. Então, alguém diz, e por que foi chamado de filho? Aí eu digo, porque não podemos de maneira nenhuma ignorar que ele quis vir sob ventre de mulher. E ele, tendo todo o poder, ele faz como bem quer. Então, respeitamos e sabemos dessas partes. Mas, no Velho Testamento, era ele o Criador, como diz, atuando e o Espírito Santo junto. O Filho só se revelou quando quis vir em forma humana. Outros títulos. O Verbo que se fez carne. Ou seja, a palavra, aquilo que era espiritual, se tornou carne, se tornou humano. É assim. Emanuel, Isaías 7,14, Mateus 1,23, que significa Deus conosco, ou seja, o Deus vivo que veio dos altos céus para estar na terra com o povo, Deus conosco, naquela época. O Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, 1 Timóteo 6,15, o amado, o bom pastor, louvado seja o nome do Senhor, Jeová. Sim, tem esse título. Alguns se apegam a um salmo que diz, e o meu nome é Jeová. Sim, e esse aqui, que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Quando Moisés perguntou e disse, Senhor, eles não vão crer em mim. Como é que eu digo o seu nome? Ele disse, fala que eu sou o que sou. Pronto. Então quer dizer, eu sou o que sou, o que isso quer dizer? Que ele é o que é por si mesmo. Que, como diz, para ser diferenciado da infinidade de deuses, pseudos-deuses adorados no Egito, onde o povo do Senhor, que o Senhor escolheu, estavam ali sendo escravos. E foram escravos há 430 anos. Então, o Senhor Deus, ele é Deus, é juiz sobre toda a terra. Chamado de Pai, sim. Chamado de Jeová, sim. E o nome Jesus significa o quê? Que Javé, ou seja, Jeová, é a salvação. E que esse nome Jeová no hebraico, na verdade, tem um tetragrama de 4 letras, que é Javé, e não em si Jeová. Então, o Senhor, como diz, outros títulos que ele tem, e que foram lhe dados até a maioria, quando ele veio em terra. Luz do mundo, Evangelho de João 8,12, o caminho, a verdade e a vida, João 14, versículo 6, a brilhante estrela da manhã, sim. Aí alguns dizem que esse título é atribuído a Satanás, porque fala assim, lá que eu vou falar dele lá na frente, sobre o termo filho da alva. Claro, se ele é uma criatura espiritual, a originalidade dele é espiritual e não humana. Então imagina assim, os anjos do Senhor Deus,
como se fosse quando a gente vê um céu com imensidão de estrelas, ou os grãos da areia do mar. Então, como diz o querubim ungido, ele era um dos tais. Porém, perdeu tudo, nós sabemos. Ele, como diz, atingiu ao topo da cobiça, tornou-se maligno. E ali, como diz, fala dele como filho da alva, ou seja, ele também era a luz. Ele era uma criatura feita pelo Senhor Deus. E vamos ver a descrição dele lá na frente. Mas ele rebelou-se. Então, por isso que não confundam. O Senhor Jesus, como diz, ele é a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22:16. E o outro foi chamado filho da alva, e que eu vou falar mais na frente. Então, o Senhor Jesus, alfa e ômega, sim, alfa, princípio, ômega, fim, ou seja, ele que deu início e dará o fim de todas as coisas no sentido humano, assim, no sentido deste mundo. Aqui, o nome que está acima de todo nome. Aí vamos ver qual é o nome que nós devemos chamar. Eu posso chamar o Senhor Jesus desses outros nomes? Pode. Mas sabendo que o nome dele principal, o nome e não título, vou provar a vocês aqui no livro de Lucas. E também em outro texto bíblico. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lucas. Glória ao nome do Senhor. Quando o anjo foi visitar Maria, ou seja, Maria era uma virgem, estava noiva, para se casar com o servo de Deus, José, servo do Senhor. E ali, como diz, o anjo apareceu a ela antes que isso acontecesse. Antes dela se unir a José. E ali, como diz, a Bíblia fala que, aqui, Lucas 1, versículo 27, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, ou seja, eu te saúdo, abençoada. É isso que quer dizer, bendita és tu entre as mulheres. Agora, isso não dá o direito de Maria ser vista como uma deusa, como uma santa, não, mas como uma mulher escolhida pelo Senhor para um propósito muito especial. E vendo-a, ela turbou-se muito, ou seja, ela ficou assim, porque ver assim um ser celestial assim. Então disse o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isso, visto que não conheço varão? Ou seja, porque ela era virgem. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder, aleluia, virtude do Altíssimo te alcançará como a sombra
pelo que também o santo que há de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Por quê? Porque veio de ventre de mulher. O Senhor Deus, como diz, teve mãe biológica e um pai, como diz, terreno, uma grande missão que foi José e Maria. Mas ele, em sua natureza original, ele é sempre eterno. De eternidade a eternidade, ele existe e ele é Deus. Outro versículo aqui para vocês. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então, o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Falei apenas um básico de sua obra, como diz, como Criador, como diz no Velho Testamento, ele e o Espírito Santo. Depois vem Filho, e assim então é reconhecido a natureza do Senhor Deus em 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo prescruta as profundezas do próprio Deus, faz parte de sua natureza, e aprove a ele querer fazer assim. A atuação do Senhor Deus criou todas as coisas. Tudo que existe, nada do que existe, como diz, não se existiu por si, a não ser ele mesmo. Foi ele que criou todas as coisas. Criou Adão e Eva, falou com Caim, falou com Abraão. O Senhor nos prova, o Senhor nos vê, o Senhor não se cansa nem fadiga, mas porém fica muitas vezes entediado, assim entristecido com nós humanos, porque muitos é como se chicoteassem o Senhor Jesus todos os dias, porque sabem a verdade e estão praticando atitudes que são fora da verdade. Então seria no sentido espiritual a mesma coisa de estar fazendo a maldade que faziam os que chicoteavam o Senhor Jesus. Por que chicoteavam? Porque eram contra ele. Assim, o Senhor é misericordioso, seu juízo é perfeito. Sim, intervém na história humana, sim, interveio e intervém quando quer e na hora que quer. Será que não temos visto um exemplo da interdição do Senhor nesses tempos o qual nós estamos vivendo, nessa época? Sim. Vou comprovar vocês. Depois que apareceu a Covid-19, como diz, ela foi, vamos dizer assim, apaziguada aparentemente pelo próprio Deus, ou seja, apaziguada, porém, depois que ela veio e foi o seu ápice, mudou muita coisa no mundo. Muita coisa. É como se tivéssemos que nos reinventar, ou seja, criar uma nova maneira de viver, de se adaptar nas escolas. Como diz, houve o afastamento social, houve a quebra, vamos dizer assim, daquela idolatria, assim, a certas celebridades, assim, aquela coisa, o Senhor tirou tudo. Então houve muita coisa depois disso.
E pelo amor de Deus, não vem aqui dizer que Covid foi Satanás que enviou, não, porque não foi não. Foi o próprio Deus, porque ele criou as 10 pragas do Egito. Então uma coisa assim, tão potente assim, não podia ser do inimigo, mas sim do próprio Deus. O Senhor Deus trabalha de diversas maneiras, sim. O Senhor Deus trabalha na forma que quer, do jeito que quer, da maneira que Ele quer, usa quem quer, faz como quer. Glória ao nome do Senhor. Há um versículo que às vezes intriga a mente de muitas pessoas e até de teólogos, quando o Senhor diz que Ele faz o mal, que Ele criou o mal, que está no livro de Isaías. Ou seja, aí as pessoas dizem, não, isso vai além da nossa compreensão. Não podemos discernir isto. Eu digo, pode sim. É porque é o seguinte, começa pelo dia e pela noite. Noite é como se representasse trevas, mas é noite. Mas tem outra coisa também. É porque o querubim ungido resolveu ser mal. Então, se eu disser que ele, como diz, surgiu de si mesmo, então eu estou, como diz, falando algo que não é verdadeiro, e que se eu também disser que o Senhor Deus criou ele mal, também não é verdadeira essa citação. Agora, se eu disser que ele é mal, que ele quis ser mal, e que isso nada foge dos preceitos do Senhor Deus, porque ele não podia ser criado, gerado de si mesmo, essa é a resposta. Então, o Senhor Deus, ele fala essa citação, mas ele quer dizer que é porque até mesmo Satanás, como diz, sendo mal, mas não está fora de todo o âmbito da criação, de tudo que o Senhor nosso Deus fez. Não fez ele mal. Mas se eu emancipar e dizer que ele é mal, quis ser mal, e que o Senhor não tem nada a ver com isso assim, então é como se houvesse, como diz, um outro ser que foi criado de si mesmo, que também é eterno. E ele não é sempre eterno como o Senhor Deus é. Ele foi criado. Então o Senhor nosso Deus, muitas coisas ele faz. Como diz, agora falar como são os seguidores do Senhor Jesus Cristo, eu vou dar uma ideia. Não vivem sob o domínio do pecado. São justificados pela fé. São mais do que vencedores. Romanos 8, 31 ao 39. Não são mercenários, mas são adoradores. Aí alguém pode dizer, mas eu caí, eu errei, eu fiz besteira. Não tem mais jeito para mim, não tem mais solução. Eu digo, quem te disse isso? Se há o temor do Senhor em você ainda, se você o reconhece como Senhor e Criador, há jeito para você sim. Levante-se daí, ore ao Senhor, clame e continue seu caminho. É assim. Ou seja, para que é a graça do Senhor Deus? O que é a graça de Deus? O favor imerecido. Então ninguém tem remissão, nem chance, nem oportunidade porque é bonzinho ou porque merece. Não, é porque o Senhor dá. E a maior prova de que ele está dando uma chance para esse humano ou essa humana, seja quem for, que errar, que pecar, porque todos são suscetíveis, é a graça de Deus e é o fato de estarmos vivos. Aí você pode dizer assim, mas isso ainda não me convence. Eu digo, ora, tanta gente sofreu e morreu de Covid, tu tá aí e tu ainda acha que o Senhor Deus, ele não está te dando uma oportunidade?
Pensa bem. Porque o poder da vida e da morte está na mão dele. Como diz, porque sem ele nada podemos fazer. Então o Senhor nosso Deus, ele cuida de nós, quem é do Senhor é verdadeiro adorador, não vive prevaricando, não vive em cima de um muro, como diz assim, domingo eu vou para a igreja. Não, diz assim, domingo eu vou para a igreja, mas depois da igreja eu vou para a balada. Domingo eu vou para a igreja, nem sei se vou, porque vai ter uma festa de arromba. Aí eu digo assim, olha, você é convencido, mas não é convertido. O convencido é aquele que sabe que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus é a verdade. Ele sabe disso e sabe que é verdade, mas não age como uma nova criatura, não age como filho de Deus, não age, não tem atitudes espirituais, e sim mais carnais. Então, os seguidores do Senhor Jesus, como diz, eles têm amor, têm o Espírito Santo, são chamados de ovelhas do seu pastoreio, procuram viver na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, procuram andar em paz com todos e em santificação, renunciam os prazeres do mundo, sim, renunciam, porque a Bíblia diz que aquele que se levanta e diz assim, eu gosto mais das coisas do mundo, num termo simples, esse se autoconstitui inimigo do próprio Deus. Então o Senhor ouve, o Senhor dá discernimento, entendimento. A pessoa, ela, como diz, e repito, aqui está, como diz, aqui uma comparação. É como se fosse a nossa vida, dois lados. A nossa vida humana e o lado espiritual. E as nossas atitudes? Elas são mais carnais ou espirituais? Então, com isso eu posso discernir se eu estou servindo de fato ao Senhor Deus ou se eu estou ainda em falta ou em processo. A Bíblia diz, sedes imitadores de Cristo, amados, ter a mente do Senhor Jesus Cristo, não se conformar com as coisas desse século, com o sistema desse século, porque tem gente que diz assim, não, o mundo está mudando, fazer o quê, né? Tem que aceitar. Eu digo, não, não tem que aceitar. Ah, mas a maioria está aceitando. Eu digo, e tu prefere a maioria, porque a maioria está seguindo um modo, um estilo de vida que é contra a palavra de Deus, ou tu quer a tua salvação? O que é que tu quer da vida? Ah, não, mas é porque hoje, como diz azul, pode ser rosa. Rosa pode, como diz, ser azul. Assim, como diz, pode ser tudo diferente. Aí fazer o que, né? Eu digo, fazer o quê? É orar. E isso, como diz, é uma tristeza. Como diz, não agrada o Senhor Deus, nada que é aversão à sua palavra, nada. Aí muita gente enche o peito e diz, mas o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, portanto eu posso ser como eu quiser. Aí eu digo, o Senhor não faz acepção de pessoas porque Ele criou a todos. Mas aí Ele também vai te aceitar se Ele também quiser. E a salvação você só terá se seguir os princípios dEle. Porque se você querer que o Evangelho venha se adequar ao seu estilo de vida, você viver como quiser, e dizer, não, eu creio em Jesus, aqui é a Bíblia, mas certas coisas eu não aceito, certas coisas é fanatismo, certas coisas, como diz, é exigência demais, certas coisas não é bem assim. Eu digo, não é bem assim o quê?
Se a Bíblia diz que a palavra de uma pessoa, principalmente que for seguir o Senhor, deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então ninguém pode estar vivendo em cima do muro no meio de hoje, no tempo de hoje, não. Porque ou para um lado ou para o outro você vai ter que ir. E ninguém pode dizer assim, não, eu sou neutro, eu não quero saber dessas coisas, eu só quero ter a minha vida. Eu digo, apoie, fique sabendo. Evangelho de João 15, versículo 5, a parte C. Sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Até o teu fôlego de vida, quem deu foi o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Então, como eu falei que são dois líderes antagônicos, por que antagônicos? Porque são absolutamente diferentes, é igual uma mão dupla. Só tem em comum algumas coisas, porque ambos são espirituais, mas há uma diferença, como diz, incalculável entre os dois. E a começar, o Senhor Deus Criador é Criador e Satanás, ele é criatura. Foi criado pelo próprio Deus, não para ser Satanás, se transformou em Satanás, que quer dizer adversário, porque ele quis. Quis dar lugar ao mal e ser maligno, porque ele quis. Mas ele é um ser criado. Embora a Bíblia diz, chama ele príncipe desse século, Deus desse mundo, do sistema desse mundo, mas ainda assim, quem dá a palavra final sobre tudo é o Senhor, o Criador. O mundo pode estar um caos. Aí a pessoa diz assim, mas como é que eu posso dizer que Deus está no controle? Eu digo, porque estamos com vida. Porque as coisas, como diz, ainda não explodiram assim, sabe? Não pegou fogo tudo. E ainda que pegasse, o Senhor Deus está no controle. E Satanás, ele age. Mas tem uma coisa, se o Senhor diz até aí, ele é obrigado a obedecer o limite que o Senhor Deus impôs sobre ele uma vez que ele queira impor. Aconteceu isso em Jó. Ele queria, como diz, não era apenas atacar Jó, mas ele queria matar Jó. Foi até diante do Senhor Deus para acusar, para dizer muita coisa. E o Senhor disse, o que ele tem, eu permito que por um tempo esteja em teu poder, mas a alma dele tu não toca. Pronto. A criatura, como diz, só faltou, como diz, é como se Jó, imagina aqui comigo, chegou a adoecer de uma doença maligna, todo mundo se afastou, chagas malignas, se coçava com caco de telha, a Bíblia diz. Aí pense assim, aqui é só um pensamento. O povo olhava e dizia assim, meu Deus, de hoje ele não escapa. Aí outros diziam assim, meu Deus, tá os dois pés na cova, só falta se deitar nela e ser enterrado. E ele vivendo. Aí outros olhavam assim e diziam, meu Deus, como é que esse homem está vivo ainda? Que coisa! Por que ele estava vivo? Porque era o Senhor que estava acima de toda desordem que Satanás tinha feito. Como diz, quando ele vai e aflige Jó, mas o Senhor é quem comandava os anos de vida de Jó, a alma de Jó. Então, por isso, a alma de um servo, de uma serva do Senhor, todos pertencem ao Senhor. E a alma de Jó era intocável. O Senhor disse ao inimigo,
Não! E assim, ele fez tudo que foi, como diz, para acabar com Jó. Mas quem pensava que ele ia descer à sepultura, como diz, com a vida absolutamente destruída, enganou-se. Os amigos de Jó, o Senhor teve encontro, está escrito, Salmo 42, Jó 42, e ali está escrito, o Senhor teve que conversar com os amigos de Jó, e disse, olha o que vocês falaram sobre mim, não foi nada agradável não gostei não, vocês vão até Jó, pedir para ele fazer um sacrifício pela alma de vocês, se vocês não quiserem que eu trate vocês conforme a loucura de vocês, lá se for atrás de Jó. Como diz, porque cada um que diz isso, é porque tu pecou, isso é porque tu fazia as coisas erradas. Outro dizia, quem era você que orava e agora tá de joelho, como diz, vacilante aí? Quem era você que a gente conheceu de um jeito ou está de outro? Ora, ele era humano. Então, há muitas coisas que às vezes o humano não entende. Mas eu digo a vocês, é melhor confiar no Senhor do que querer entender. Porque se for querer entender, às vezes pode dar um colapso na mente. Tem coisas que o Senhor diz, o que eu faço hoje tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Então deixa o tempo do Senhor Deus para você entender. E o final das contas de Jó foi o quê? O Senhor deu a ele em dobro tudo quanto ele antes possuía. Como diz, ele perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu. Mas aí o que é que o Senhor deu? Outros 10 filhos a ele, 7 homens e 3 filhas, Késia, Gemima e Queren-Hapuque, 3. A Bíblia diz que eram as mais belas do Oriente. Como dizia, ainda disse, depois de tudo, ele viveu 140 anos de vida a mais. É só ler e prestar bem atenção, que ele viveu 140 anos a mais, e a Bíblia diz que um dia chegou a hora mesmo dele partir, mas foi cheio de dias farto e abençoado, porque quem manda é o Criador, não é a criatura. Agora vamos falar do outro líder, que tem o Senhor Deus, e tem o outro que resolveu ir na contramão assim. O que é da contramão, quem é? Satanás. Ele é um líder? Claro que é. Não é à toa que ele arrastou com ele para a condenação, como diz, 1/3 dos anjos caíram em rebelião junto com ele, e estão junto com ele. E o pior, na terra compartilhando espaço com nós. Não pensa que eles estão lá no inferno, que o diabo reina lá no inferno, não, porque não é não. O inferno foi criado pelo próprio Deus para o diabo, os seus anjos e os filhos da desobediência, que isso é extensão de humanos. Então, vamos ver aqui como era Satanás. E aqui eu vou ler para vocês o texto, como diz que ele é o mais, vamos dizer assim, complexo para muitos entenderem. Há teólogos que têm várias concepções, mas eu tenho uma que é dada pelo próprio Deus e não tenho medo de falar. Aqui quando fala Ezequiel capítulo 28, quando fala profecia contra o rei de Tiro, aí aqui muitos entram em parafuso assim a mente. E diz assim, será que está falando do humano? Ou se está falando de Satanás? De quem está falando aqui? Aí eu vou dizer, é simples, dos dois.
Agora só que o rei de Tiro, além de ter a índole para o mal, Satanás, como diz, tomava conta da vida dele. Porque se vocês forem ver observar o que eu leio aqui, vocês vão observar que os pensamentos que ele expressa, que o Senhor diz que ele fala, são bem parecidos com o do querubim ungido. Só que aqui o Senhor primeiro dá a sentença pelo profeta Ezequiel ao rei de Tiro, ao homem, ao governante. Mas depois fala sobre o próprio Satanás. E vamos entender aqui. Só observar muito bem o texto, Ezequiel 28, a partir do versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas no teu coração como se for o coração de Deus, quer dizer, olha o pensamento dele, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Quem fala essas palavras parecidas e tem esse desejo parecido? Satanás. Só que Satanás encheu ele dessas coisas. E por isso que eu digo que Satanás tomava conta, se apoderava do rei de Tiro. Porque a profecia foi dada e o Senhor diz, eu sou o Senhor. Como diz, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Então aqui está falando para quem? Para um humano que tinha pensamento altamente cobiçoso, mas no ápice, querendo ser como Deus. Então isso não era bem dele. Isso era de Satanás. E no mínimo esse rei de Tiro queria ser o mais poderoso da terra. Aí aqui, estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E aqui mais na frente, versículo 4, pela sua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o poder, adquirisse ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentasse o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Mas aqui o Senhor fala para ele, versículo 8, a cova te fará descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estranhos, porque eu falei e farei, diz o Senhor Jeová. Então até aqui o rei de Tiro é um quem? Um governante humano. E possivelmente muito inclinado para o mal, para a índole do mal. Porque se houvesse alguma inclinação para ele sobre o bem, ele ia entrar em conflito e talvez clamar o Deus vivo Todo-Poderoso. Ou chamar o profeta Ezequiel, alguma coisa para orar por ele. Mas ele mostra os pensamentos aqui dele semelhantes ao de Satanás. Por quê? Porque Satanás enchia ele disso. Como se fosse assim, você é o homem mais poderoso da terra. Você é o mais poderoso. E na realidade, achando-se que era Deus, que era o Todo-Poderoso, e na realidade não era. Agora vamos aqui no mesmo texto. Lamentação sobre o rei de Tiro. Aí aqui fala, veio a mais a mim
a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, ou seja, falando para o profeta, filho do homem quer dizer humano, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, num dia em que foste criado, foram preparados. Aí essa descrição aqui é de quê? É de humano? Não. É de uma criatura a qual o Senhor criou e diz cheio de sabedoria e formosura, que estava no Éden. Ou seja, quando tentou Eva, quem foi que tentou Eva? Satanás. E ali estava no Éden, jardim do Senhor Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, ou seja, imagino ser uma criatura de grande esplendor, porque a Bíblia diz cheio de formosura, e digamos que ele tivesse uma capa, uma vestimenta, vamos dizer, cheio de pedras preciosas, que é o que diz aqui, era a tua cobertura, ou seja, a roupa certamente, as vestes cheias de pedra preciosa e de ouro. Aí aqui diz, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava sobre ti. Ou seja, ele tem ligação com a música? Teve? Sim. Por isso que se há louvores espirituais, mas se deve ter cuidado, porque existem músicas que só em ouvir a melodia, como diz, mesmo que a pessoa não queira, tá passando no lugar, ouve uma melodia assim, a gente nota que é estranha, é pesada, é terrível. É influência de Satanás, porque ele tem ligação com a música, porque fala de tambores e pífaros, ou seja, de instrumentos musicais. Aqui, tu eras querubim ungido para proteger. Eu te estabeleci no Monte Santo do Senhor Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, ou seja, certamente quando ele andava cheio de esplendor, digamos, expondo aquela sua manta ou grande ou coisa assim, cheia de pedras preciosas, e ali aonde ele pisava, aqui diz que era como pedras esfogueadas, ou seja, certamente onde andava é como se houvesse um rastro de fogo por onde ele andava. Aqui diz, tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci. Perfeito eras, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o Senhor Deus fez ele ruim? Não. O mal existe, o querubim ungido, que hoje é chamado de Satanás. Ele é o autor, como diz, do mal? Não. Porque nada do que se existe, existiria se não fosse pelo Senhor. Ele quis ser, como diz, além do que ele era. O poder que ele tinha era imenso, poderoso, inteligente, formoso, como diz, revestido de pedras preciosas. O Senhor disse, te criei perfeito, cheio de sabedoria e formosura, ou seja, beleza.
mas até que se achou iniquidade em ti. Então aqui, na multidão do teu comércio, ou seja, das ações dele, se encheu o teu interior de violência, ou seja, de ódio, e pecaste, pelo que te lançarei fora, profanado, fora do monte do Senhor Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então quer dizer, qual era a função dele? Ele tinha um posto de estar no santo monte do Senhor Deus. Querubim ungido, sim. Possivelmente, talvez o de maior influência, porque não é à toa que ele arrasta com ele uma terça parte do céu. E a Bíblia diz que são igual como aos grãos da areia do mar. Então aqui o Senhor diz, na multiplicação do teu comércio, também quer dizer, na fala dele, na lábia, na influência, como disse, encheu o teu interior de violência, ou seja, de revolta, de, vamos dizer, ambição, pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, te corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. E todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás o mesmo para sempre. Então, querendo avisar que, para o ser humano, enquanto ele teme ao Senhor Deus, se há salvação, possibilidade de salvação, mas se deixa de temer ao Senhor nosso Deus, se nada do Senhor entra nele, cuidado, porque não se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então aqui, o que fez Satanás pecar, o querubim ungido, ele elevou-se o coração, por causa de poder, de formosura que ele tinha. Certamente ele tinha uma revolta dentro de si, porque só podia agir, como diz, se fosse ordenado. Se não fosse ordenado, não podia agir, e depois não queria ser submisso ao próprio pai. Por isso que ele fez? Astutamente político, porque foi capaz de influenciar uma terça parte dos anjos do céu. Então ali caíram com ele em terra, o Senhor os lançou em terra. Quando diz que o Senhor reduziu, como se fosse em cinza, como diz, lembra tanto o outro que morreu, o corpo físico, como também aqui mostra que a glória, o esplendor que tinha o querubim ungido, foi cortada a luz, foi cortado, tirado dele muitas coisas que ele tinha. Ele tem um certo poder? Tem, mas é limitado. Por que é limitado? Porque não é tão poderoso como o Pai. E depois, porque só age se o Senhor Deus permitir. Deve ser subestimado, como muitos cantam, pisa na cabeça da serpente, lá. Não, não deve ser subestimado. Não deve ser, como diz, tratado com desdém. Porque até o arcanjo Miguel, como fala em Judas, livro de Judas, versículo 9, quando
disputava com ele, com Satanás, o corpo de Moisés, então nem o arcanjo Miguel, como diz, não ousou falar juízo inflamatório, quer dizer, palavra nenhuma ofensiva contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Então, em nossas orações, assim, nós podemos dizer, Senhor Jesus, que o Senhor repreenda o inimigo, que o Senhor repreenda toda opressão, que o mal seja expulso e repreendido em teu nome, Senhor Jesus. Tudo é no nome do Senhor Jesus. Porque há alguns que dizem assim, como diz, eu profetizo que seja abençoado, que seja isso, que seja aquilo, que seja liberto. Aí vai fazer uma obra de libertação e diz, sai daí, sai demônio. Mas cadê o nome do Senhor Jesus? Está faltando. Porque quem é que tem o poder de abençoar? O Senhor Jesus. Quem é que tem o poder de expulsar o mal? O Senhor Jesus. Aí o humano às vezes se empolga e esquece de falar que tudo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Satanás também tem títulos. Acusador, Apocalipse 12:10. Adversário, 1 Pedro 5:8. Demônio, o maioral deles é chamado Belzebu, que inclusive os fariseus e saduceus, quando foram julgar o Senhor Jesus, dizendo que ele expulsava demônio pelo espírito de Belzebu, como diz, blasfemaram contra o Espírito Santo. E ali não teve nenhuma salvação, tanto pela maldade que fizeram, como também porque nunca mudaram e blasfemaram contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em terra, na sua vida terrena, foi concebido pelo Espírito Santo, andava com o Espírito Santo, operava milagres junto com o Espírito Santo, morreu e ressuscitou, foi o Espírito Santo, estava ali. Então, ele operava por meio do Espírito Santo, e disseram que não era, que era Belzebu, blasfemaram tudo contra o Espírito Santo. Aí eu quero até abrir um aspa aqui para falar uma coisa muito séria. Às vezes, pela divergência dogmática de igreja, como diz, tem uns que dão glória a Deus, tem outros que não dão. Tem uns que, como diz, pula e faz aquelas, como diz, é usado daquela forma. Outros são mais quietos. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês. Se não tiver o discernimento do Espírito Santo, é melhor que você fique na sua. Porque de repente, a Bíblia diz que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há uma diversidade de manifestações, ou seja, como o Espírito Santo quiser atuar. E o que importa é que todos é no Senhor Jesus e é para a edificação da igreja. Então, se há esse escrito, e eu não tenho o dom de discernimento, e confio apenas na dogmática da minha igreja, da minha congregação, como diz, onde em muitos lugares nem glória a Deus pode dar, como diz, então é melhor ficar na minha, calada, porque de repente eu posso me levantar contra o Espírito Santo e aí não tem coitado, nem perdão, nem salvação. Então é melhor fechar a boca. Agora, se o Senhor der o discernimento, orar e dizer, Senhor, se é o Senhor usando esta pessoa, como diz, faça-nos entender, porque a tua obra não pode ser infrutífera. Mas se não é o Senhor usando, que o Senhor aquiete essa pessoa, porque eu vejo que ela tem uma grande sede de querer aprender. E se for um demônio, algo do mal, em nome do Senhor Jesus, que seja manifesto. Basta orar em mente. Como diz o Senhor, atente. Se for algo do mal, sai da vida da pessoa. Se for porque a pessoa tem um grande desejo de ser usado, não vamos matar a fé de ninguém, irmãos. Todo mundo um dia já cometeu besteira na vida.
Então, precisamos o quê? Por isso que a Bíblia fala, suportar os mais fracos. Ou seja, os que estão começando, os que ainda, como diz, não têm tanta maturidade, que estão buscando. Então, é melhor fechar a boca. Agora, o discernimento maior é a palavra do Senhor. Está pregando ali, você está observando se está na Bíblia. Está pregando ali, você está observando se está na Bíblia. Se está na Bíblia, é inquestionável. Agora, se não tiver na Bíblia, como diz, seja anátema. Como eu já vi por aí ensinamentos acadianos que vêm do tempo da Mesopotâmia, dizendo que Satanás teve esposa e que era a primeira esposa de Adão, que o nome era Lilith, e tarará e lá vai. Eu digo, onde é que está na Bíblia Sagrada essas coisas? Não existe. Então a Bíblia diz que anátema, maldito é ensinamento que não vem da Bíblia Sagrada. Então eu tenho que crer que o que a Bíblia diz, a esposa de Adão foi Eva. É assim. Então Satanás, também chamado de maligno, Deus desse século, príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Satanás, que o Senhor Jesus se referia mais a ele como Satanás, que quer dizer adversário. Mateus 13. O grande dragão, a antiga serpente que enganou Eva. O mentiroso. Aí só é uma coisa lhe atribuída como pai da mentira. João 8:44. Então Abaddon, que quer dizer destruidor, em Apocalipse 9:11. Apolion, que é parecido, que quer dizer aquele que causa destruição. Mesma coisa, mesmo sentido. Como diz Satanás, que é adversário, Romanos 16:20. Anticristo. Anticristo. Sim. Como diz, virá uma personificação de um humano, o qual, como diz nele, como dizer, será o próprio Satanás. Uma personificação, ou seja, uma representação que, como diz, não é o original dele, mas que é ele, em forma humana. Então, a Bíblia fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10, e fala também de muitos anticristos. Quem são os anticristos? Os contra Cristo, simplesmente assim. Aí por isso que alguns podem até assim não entender ou achar que eu estou exagerando. Quando eu pergunto assim, você está fazendo coisas boas, a obra de Deus, a obra do diabo? Ora, se o diabo é o pai da mentira e você está não sei aonde contando não sei quantas mentiras, você está fazendo a obra de Satanás. Se você estiver fazendo por onde, vê a desunião, como diz a inveja, reina em você assim, porque você acha que só aquele outro conseguiu e que você não pode. Aí tá com a mente assim, tão pior do que quadrada assim, tá tão minúscula assim, porque o Senhor Deus é tão infinito, tão grande, tão poderoso, pode te dar muito mais do que isso. Aí a pessoa fica lá, como diz, nesse pensamento de inveja, querendo a derrota do outro, às vezes até ora contra o outro, que Deus fulmine, que Deus mate, que Deus faça, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, e isso assim. A Bíblia não ensina a gente a fazer isso não. E nem a julgar ninguém, porque quem julga corretamente é o Senhor. Ah não, como fariseu publicano, Senhor, dizia o fariseu, graças te dou, porque eu dizimo 2 vezes por semana, porque eu faço o que é certo. Aí olhou para o publicano como se o publicano fosse alguém bem desprezível e disse assim, não sou como esses demais pecadores, assim,
Aí o Senhor Jesus perguntou e disse: quem desceu justificado para casa? Ora, foi o publicano. Mas por que ele, como diz, não era pecador? Eu digo: e quem não é pecador na terra? Porque tem gente que é assim, aponta o erro de todo mundo, fala da vida de todo mundo. Como diz, não pode ver um escândalo no meio da igreja, que é o primeiro a postar nas redes sociais, comentar e dizer: eu tô só comentando, tá, minha gente? Aí eu digo assim: vem cá, tu tá se achando o quê? O delator da verdade? Se esqueceu que é humano? Se esqueceu que pode pecar? Se esqueceu que peca? Mas só porque aquele outro, como diz, caiu em delito. Ah, mas ele fez porque ele quis. Eu digo: é entre ele e Deus, não é entre ele e você. E nem ninguém julgar, não. É termos como exemplo e pedir misericórdia ao Senhor Deus por nós e por aqueles. Porque a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. É o que está escrito. Aí vou eu lá, perder meu tempo, agir antibíblico, para falar, dizer: minha gente, eu vou falar sobre o pecado. Vocês sabem o que aconteceu. Aí põe lá uma coisa lá, como diz, de um cristão em Cristo Jesus, que errou, que às vezes, como diz, caiu. Eu digo: sim, todo ser humano é propenso a isso. Ah, mas era um líder, era um pastor, eu digo: podia ser você. Ou você se esqueceu que peca também? Porque se você fala do mundo inteiro e acha que só você tá certo, então é como eu digo: você devia ter asa nas costas assim e ser cheio de luz, e não devia nem estar aqui na terra. De tanta perfeição, meu Deus, que não olha para a ponta do nariz, só olha para a vida dos outros. Mas como é que a igreja vai saber sobre pecado, sobre isso, sobre aquilo? Né, com os exemplos, eu digo, da Bíblia. Bíblia. Pega a Bíblia, vai ler, vai estudar, vai analisar. Como diz, não vai como diz, enfatizar a vida de ninguém. A Bíblia é o que os exemplos da Bíblia. Aí eu tô pregando a palavra do Senhor Deus. Irmãos, vou falar a vocês o que é pecado. Vamos ver aqui no conceito o que é que o Senhor disse que é pecado. Como foi que o pecado originou-se. Como entristeceu o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Aí dá um estudo. Vai ler. Vai estudar, aprender. Do que tá criando matéria igual jornalista. Para ter ponto. Para dizer que tá falando a verdade. Não. Se é só Bíblia, é só Bíblia. E dizer: a Bíblia diz assim, assim, e assim, e assim. E que Deus nos ajude. É pregar Bíblia. Então, como diz Satanás, chamado de tentador, de besta, de inimigo, tudo isso aí. Tem os títulos dele também. Tem. É líder? A terça parte dos anjos caiu sobre ele. Como diz, caiu com ele. Ele iniciou uma rebelião contra o Senhor. Mata, rouba e destrói. Como diz, enche os corações de maldade. Pense. Tem gente que diz assim: quer saber de uma coisa? Eu me esforço demais e o povo me faz de bobo. Pô, agora o meu coração vai ser diferente. Eu vou ser bem ruim. Cuidado, porque é o inimigo. E a bondade que você fizer, o galardão não vem dos outros, vem do Senhor, não é dos outros. Ele nos tenta, ele pede ao Senhor Deus permissão para afligir os justos, pede, porque ele fez isso com Jó. Ele nem disse ao Senhor Deus assim, no capítulo 2 de Jó, ele nem disse assim, ele nem disse assim: deixa eu estender a mão sobre ele, deixa eu acabar com ele. Não, ele não falou assim, não. Ele disse: estende tua mão para tu ver se ele não vai blasfemar diante de ti na tua face. Faz isso para tu ver se ele não vai te deixar, se ele não vai, como diz, blasfemar, ou seja,
Atrevesse ele a dizer ao Todo-Poderoso para fazer aquilo, mas não tinha. Ou seja, quando ele diz, estende tua mão, é como no hebraico, é como se dá o significado de golpear ele, dar um golpe para matar. Um golpe que digo assim, como se fosse assim, uma golpeada de... Não é de falcatrua, é de um instrumento assim, atingir para matar. É isso que ele quer dizer. Pensa como é terrível, mas tem gente que tem como um Deus. Fazer o quê? Canta até... Tem louvor já para ele? Tem. Só vê por aí que tem. Pesquisa por aí que tu vai ver. E outra coisa, o nome de Lúcifer não está comprovado absolutamente na Bíblia. Não se vê ser escrito esse nome Lúcifer. Porém, no original hebraico, se vê um nome ligado ao querubim ungido como que dá sentido a luzeiro ou foco de luz. E isso é significado do nome Lúcifer. Luzeiro, luz. Se tinha esse nome, perdeu e jamais pode usá-lo novamente, porque não anda na luz. Aí o nome que o Senhor chama ele é Satanás, que quer dizer adversário. Aí tem gente que faz o que da vida? Dá um lugar a ele, porque a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, Efésios 6, a partir do versículo, acho que é 27, não dê lugar ao diabo. Tem gente que faz pacto, tem gente que adora ele, tem gente que escarnecem do Senhor Deus e são desobedientes ao Senhor Deus. Tem gente que faz obra do mal para destruir os outros, tem. Aí como são os seguidores de Satanás? São oponentes contra o Senhor, contra a sua palavra. E se blasfemaram contra o Espírito Santo, nada, mas nada do Senhor Jesus entra nele. Nada entra nessa pessoa, porque fez pior. Além de fazer pacto com o inimigo, como diz, blasfemou contra o Espírito Santo. Aí não tem jeito, não tem salvação. A Bíblia fala, um versículo que é Evangelho de João 8, na Evangelho de João 3, versículo 10, fala, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, o que pratica o bem e o amor é filho do Senhor Deus, o que não pratica é do diabo. Pronto, tem pai pro diabo. E a Bíblia fala que em Evangelho de João 8, versículo 32, fala que o Senhor Jesus começou um discurso e disse, conhecereis a verdade vos libertará. Aí o povo começou a dizer, que verdade, nós somos escravos de quem? Nós não somos escravos de ninguém. Que verdade nós precisamos conhecer? Como diz, sermos libertos como, em outras palavras. Aí o versículo 36, o Senhor Jesus disse, se pois verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, porque ele estava sobre forma humana, aí se referiu assim sobre ele mesmo, Filho do Homem. Então, como disse, assim o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí disseram assim, não, como se dissesse, precisamos disso não. Nós somos descendentes de Abraão. Aí o Senhor é como se dissesse, de fato, assim, na genealogia vocês são filhos de Abraão. Mas vocês, o pai de vocês é o diabo. Porque vocês procuram me matar. E, como diz o diabo, nunca se firmou na verdade. Então o pai de vocês é ele. Pronto, aí ficou tudo lá. Como diz, sempre maquinando para tirar a vida do Filho do Senhor, como diz, do Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele disse, ninguém tira a vida de mim. Eu mesmo a dou. Eu dou e tenho o poder de tomá-la de volta.
Ou seja, ele fez isso para que tivéssemos remissão, para que aprendêssemos com os seus exemplos em vida aqui na terra. E ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se a gente não faz o que ele manda, o que ele fala, então estamos em falta. Então, como diz o Senhor nosso Deus, com ele ninguém brinca, e com o diabo também não se brinca. E cuidado, quem for fazer suas escolhas, não, esse Deus é muito exigente. Não, esse Deus quer. Não, não é assim não, Deus é amor. Eu digo, é verdade. Mas ele é fogo consumidor também. Ah, mas o Senhor, ele é amor. Eu digo, é verdade, mas ele se ira, se tu soubesse. Quando ele se ira, quando ele se aborrece. Ah, mas não tem isso na Bíblia não. Eu digo, como eu já disse, eu só falo o que está na Bíblia. É só ler Naum, capítulo 1, versículo 1 em diante, que você vai ver. Ele fala: o Senhor é compassivo em perdoar, mas o Senhor também é justiça, e o Senhor é tardio em irar-se, mas o Senhor, como disse, ira é fogo consumidor e tanta coisa mais. Tudinho ele fala lá, só lá, fora os outros textos. Então não ia falar aqui coisa que não tem na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então aqui fala assim: glória ao nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, achar. É a primeira epístola de João. Glória ao nome do Senhor Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 3, a partir, vamos ler aqui do versículo do versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que é praticar a justiça para o ser humano? É fazer a coisa certa. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ah, eu pequei, então eu sou do diabo. Se você não vivia prevaricando e de repente caiu, é diferente de quem só vive pecando e peca por prazer. Aí é do diabo mesmo, entregou-se totalmente. É bem diferente uma coisa da outra. Aqui, qualquer que é nascido do Senhor Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido do Senhor Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Aqui diz, versículo 15, qualquer que se aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e disso dele asseguramos nosso coração, sabendo que ainda que o nosso coração nos condena, maior é o Senhor Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para o Senhor nosso Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista.
Glória ao nome do Senhor. Então eu servi ao Senhor, aí eu pequei, aí eu sou do diabo. Eu digo, repito, você cometeu um erro, mas se arrependeu, pediu perdão, Provérbios 28:13, alcança misericórdia. Agora lida com as consequências, mas esteja firme na fé. É bem diferente daquele que diz, eu sei de tudo isso, mas eu vivo como eu quiser. Vive pecando, aí se entrega ao diabo mesmo, ao caminho largo, como diz, só o Senhor é um anticristo, porque não pode ver ninguém para a igreja que zomba, porque não pode ver ninguém lendo a Bíblia, porque diz que, como diz, está perdendo tempo, porque diz que, como diz, não pode ver ninguém querendo mudar para melhor, porque diz que a pessoa vai estragar a vida que é para viver, como diz assim, sem freio, assim. Imagina eu dentro de um carro sem freio e eu vou descer uma ladeira ou subir ela. Imagina o desastre. Então imagina que a minha vida é o carro. E se eu não tiver freio, como é que vai ser? Para eu subir ou para eu descer? Se eu subir, vou sempre estar caindo para baixo. Isso é, se eu conseguir subir a algum ponto. E se eu descer, é de vez, vai de ladeira abaixo o que tiver na frente, porque não tem freio. Então, uma coisa é liberdade em Cristo. Outra coisa é libertinagem. E as pessoas confundem. O Senhor Jesus me libertou, estou na igreja, sou livre, posso fazer o que eu quiser. Eu digo, não é bem assim não, querida. Não é assim não, servo. A Bíblia está aqui, a Bíblia diz, seguir a paz com todos e em santificação. Sem essas coisas, ninguém verá ao Senhor. Pronto, se não seguir a paz com todos, não andar em santificação e nem fazer o que o Senhor Jesus manda, como diz, não vai ter a salvação, não. Então, lamento dizer. E outra coisa, o povo diz, Deus quer só corpo, como diz, Deus quer só o coração. Aí põe a mão até aqui, o coração. O meu coração é dele. Eu digo, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia fala de coração, mas esse que está aqui, ele bombeia o sangue para o nosso corpo. E como diz, por causa que faz parte do nosso corpo, sente os impactos da vida. Mas, como diz a alma, mesmo na questão de raciocinar, de sentimentos, de emoções, de raciocínio, começa por aqui. O coração também como diz, biblicamente falando, é a mente, ou seja, a alma. A alma. Então a alma é que sente, a alma é que chora. A alma é que, como diz, deve estar em ligação com o Senhor. E não é só alma, é corpo, alma e espírito. É a tricotomia. Somos tricotomistas, ou seja, formados de 3 partes, corpo, alma e espírito. O Senhor criou Adão como? Fez ali aquele boneco de barro, de terra. Depois soprou nas narinas o fôlego, que é chamado de espírito de E minúsculo. E ali ele se tornou o quê? Alma vivente. Alma que raciocina. Alma que pensa. Alma que fala. Se tornou alma vivente. Agora, para ter o Espírito Santo, aí é outra coisa. Aí é só quem estiver, como diz, na presença do Senhor Deus, que é chamado Filho de Deus. Não pela carne nem pelo sangue, mas pelo Espírito. Ou seja, que as suas obras e pensamentos são mais espirituais do que carnais. Lembra-se de orar, de buscar o Senhor. Não toma decisões precipitadas nem carnais. Pede ao Senhor a direção. Tem misericórdia do próximo. Então, assim, é uma pessoa, como diz, um filho do Senhor Deus, como diz que anda na presença do Senhor.
E para finalizar, o destinatário final do diabo e os seus anjos. Como diz, vou ler aqui para vocês, para encerrarmos esse nosso estudo básico, mas que deu para entender, acredito que alguma coisa. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse. Vamos ver aqui o capítulo, deixa eu ver se é o 20. Glória ao nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui mais um versículo que eu quero ler. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então aqui, quando a Bíblia diz que um dia vamos comparecer ao tribunal do Senhor Jesus Cristo, está falando que a pessoa diz, ora, mas quando morre não já vai para o destinatário? Eu digo, vai. Mas mesmo assim está dizendo, os mortos foram julgados, ou seja, não vai ser um julgamento assim que vai ter um apelo ou que possa ser absolvido ou que não possa ser absolvido, não é esse. O tipo de julgamento aqui é o Senhor, como diz, abrir o livro das nossas obras e ele dizer, olha, você só foi salvo porque você fez isso, isso, isso e isso. Ora, você está no inferno porque você fez isso, isso, isso e isso. E assim, cada um está ciente do que fez ou deixou de fazer. É assim que vai ser o julgamento. Então, ninguém pense que é, como diz, para ter uma segunda chance, que não é. É o Senhor ler o livro das nossas obras, porque tem o livro da vida, o livro das nossas obras, como diz, e assim, como diz, sermos convocados pelo Senhor, e assim, como diz, cada um terá a ciência, como diz, confirmada do porquê foi para o céu e de porquê foi para o inferno, assim. Então aqui, mais um versículo que eu quero ler, que eu não estou encontrando, mas eu vou encontrar para terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor fala, Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora da onde? Do reino, da salvação. Os cães. Que cães? O Rottweiler? É o Pitbull? Não. Aqui o Senhor chama ímpios que não se converteram, que foram abomináveis, de cães. Feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras, qualquer um que comete e pratica a mentira, o Senhor está dizendo, ficará de fora.
Aqui. E o outro versículo que eu quero ler é... eu já li. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14. Porque o povo diz, só fala do inferno, mas depois do inferno ainda tem algo pior, que é o lago de fogo. Aí aqui diz, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo. Aqui, e o capítulo 20, versículo 10. Esse para finalizar. E o diabo, que é o segundo líder, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então aqui a sentença do segundo líder, do que se opôs ao próprio Pai, ao próprio Criador. Então, como diz, quem faz do segundo líder o seu Deus, que faça, mas sabendo que o seu destinatário, se permanecer, e ainda mais se blasfemar contra o Espírito Santo, será esse, porque até o segundo líder, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, será lançado no lago de fogo e enxofre, e ali será atormentado para todo o sempre. Então aqui, quem é o seu líder espiritual? Como diz, os maiores da terra, é o Senhor Deus ou é o diabo? Não, eu sirvo a Deus, claro. Eu digo, mas cuidado, se suas obras forem mais carnais do que espirituais. Não, eu não sirvo a nenhum. Eu digo, após, fique sabendo que se você diz que não serve a nenhum, mas na realidade um está no teu encalço, que é o inimigo. E ele mostra, como diz, que está no teu encalço, fazendo as coisas dar errado, como de destruindo tudo. Então, como diz, quem quiser a salvação é o Senhor Jesus. E quem disser não, é porque você não é uma pessoa estudada, há vários deuses. Eu digo, você acha que eu não sou estudada porque eu só falo do Senhor Jesus, porque há vários deuses, que não concorda que só existe o Senhor Jesus porque ele é o Deus do cristianismo? Assim você pensa? Eu digo, vamos ver se eu não sei. Se eu não sei da mitologia grega, por exemplo, de cada deus. O deus da água, Poseidon, como diz a deusa da guerra, como diz Diana, da caça, como diz Atena, como diz, eu não sei. E imagina o ser humano ter, como diz, um altar, cada um com um Deus. Um Deus para dar sorte, outro Deus para dar livramento. Outro Deus, porque esse aqui é dos mares, Poseidon. Outro Deus, que é esse Deus aqui, Balberite, como diz, Beelzebub, que é tudo derivado de Beelzebub. Aí tá ali, como diz, aí diz, não, eu tenho vários deuses. Eu digo, meu Deus, tem mesmo, tem um bocado de estatueta, mas nenhuma fala, nenhuma escuta, e quem se aproveita disso é os demônios, claro. Porque se o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, é porque não queria estar subjugado à liderança do Pai. E assim, certamente, não está na Bíblia, mas certamente os outros o seguiram, porque também queriam exercer seus poderes para fazer o que quisessem. E na realidade, mesmo caídos, fazem muitas coisas ruins. Mas tem uma coisa, mas também tem um limite, que quando o Senhor diz não, não fazem nada. Então é assim, meu estudo termina aqui.
Então, você que tem vários deuses, seja lá quem for, respeito a religião de todos, seja quem for. Mas eu te garanto que, como diz, só existe um único e poderoso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é, que há de vir, o Pai das luzes, o maior pastor e bispo das almas, somente Ele. Soberano Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi aqui exposta. Peço ao Senhor que haja entendimento no coração de todos. Abençoe a todos, Pai, que aqui estão. Meu Deus eterno, dê livramento. Abençoe a cada um de nós. Nos cobre com teu sangue e nos livra de todo mal. Pai, nos livra da queda, nos livra, meu Deus, de toda aparência do mal. Em nome do Senhor Jesus. E que a pessoa que ouvir esta palavra, ó meu Deus, não venha entender como uma afronta, mas como uma verdade que confronta o erro, não em si a pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Essa é a minha página aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém. Glória a Deus.